lugares, né? Que inclusive... Mas não é um... Então, a visão conscienciológica de qualquer coisa funciona meio que em efeito Mandela. É igual você olhando aqui do centro das cores, no degradê, né? Igual a gente explica aqui no curso. Quem não fez ainda deveria fazer pra ver com a gente. Você vê aqui o centro de cores. Você tem o centro de cores. Imagina aqui no meio, ó, o vermelho é o vermelho, certo? Como funciona o efeito Mandela e o plasmar, o colapso de onda na realidade? O que é abstrato, o que vira sólido e inegável. Isso funciona para muitas coisas. Inclusive o efeito Mandela chama de Mandela porque vem do Mandela que uma parte da população jurava que ele já tinha morrido, a outra jurava que não. Isso acontece muito, velho. O rabo do Pikachu tem preto ou não? A galera briga com isso. Tem vários desses casos, né? Famosos de efeito Mandela. Então pensa nisso que eu tô mostrando, respondendo aí a pergunta do Lord Quiz sobre o 3i Atlas. Você olhando aqui do meio, você olha aquilo é vermelho, pronto, aquilo é laranja, pronto, aquilo é amarelo, pronto. Mas vai se afastando na visão coletiva. Você vai tendo degradê. Então aí, pô, um olha daqui, isso é verde água. O verde verdadeiro é aquilo ali. Não, isso é verde oliva, o verde verdadeiro é aquilo ali. Isso vale pra tudo. Isso é azul bebê, isso é azul marinho, isso é azul... As frações são relativas diante da observação, conforme o degradê expande. Correto? Então, conforme cai na população, ao redor aqui, no povo, você tem aqui, ó, o degradê, as 3 cores que fazem 3, fazem as cores primárias, secundárias, terciárias. Você tem aqui o símbolo de Israel no meio por isso. Em todos nós, cada um. Aí você tem aqui... num tom da luz, cada um num... Você tem aqui... ângulos certeiros, que batem o olho e vê. Mas conforme se fraciona pelo povo, isso fica relativo. Isso é geométrico, é matemático, correto? Eu olho daqui, o outro olha dali, o outro olha dali, o outro olha dali. Qualquer um pode traçar uma reta. Da árvore até eu, da árvore até ele, da árvore até ele. Da árvore até mim, né? Da árvore até cada um. E todos estão retos, mas fizeram um círculo. Aí você entende a perspectiva, igual olhar a luz ao redor de si mesma, cada um vê uma cor. Porque ela vai se olhando, pra olhar dali eu tenho que acelerar sobre o anterior, senão não é dali. Então se eu olhei em vermelho lento, pra eu olhar de depois do vermelho, eu tenho que acelerar mais que o vermelho, aí eu sou o laranja. Olhei depois, ou seja, ultrapassei o passo anterior. Pra ver depois, tem que acelerar mais que o vermelho e o laranja, eu virei o amarelo. Aí eu tô vendo o meu passo anterior e o anterior. Acelero mais, viro o verde, vejo o anterior, anterior, anterior. Acelero mais, viro o azul. Aí eu vejo o anterior, 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 anterior e ainda vejo o primeiro aqui, ó, do outro lado. Que é o vermelho começando. Aí o azul consegue manipular por aqui e por aqui, por isso que é a lógica. Mas como ele manipula pelo abstrato? Pelo violeta. Que cai lá no inferno e manipula o começo de novo. Aí você tem o pai lógico se tornando, mergulhando na escuridão pra renascer. Que aí é o filho violeta, capa violeta de Jesus. Segurando o vazio lá pelo outro lado, pelo começo. Assim a lógica, a matemática da própria humanidade, a cabala, o Talmud, a matemática não podem dominar a vontade de Deus. Porque ele vai pra um lado e pro outro e inverte o circuito. Aí que vem a inversão da polaridade da Terra, ou não sei o quê. Na verdade é só o circuito transformando os quem se acha em nada e os nada em grandes. Entende? Cadê? O Leandro morreu já na pancada depois daquilo, ó. Sumiu aqui, cadê? Sumiu, ó. A Adri já enforcou. Dri Matsunaga. Credo, que horror. Eu tava vendo esse negócio. Ai, credo, Deus nos livre. Então o que eu tô querendo dizer sobre o 3i Atlas responder nesse sentido do efeito Mandela, né? O centro ali que tem o poder, o 7/12, deuses, discípulos, reis, o centro ali, o centro ali, o que eles olharem, a forma que eles derem, e falar, isso aqui é a verdade. O degradê inteiro usa de referência e pronto, aquela cor se impõe, correto? Agora no meio do povão, cada fração do vermelho pensa que é o vermelho, cada fração do laranja pensa que é o laranja, cada fração do amarelo pensa que é o amarelo, cada fração do verde pensa que é o verde, isso é muito variável. Então ali existem exceções, existem perspectivas, verdades paralelas, todos são verde, mas como podem ser diferentes entre si? Então perceba que se é o verde oliva daqui que vai ganhar uma reta até plasmar no verde central, ou se você vai olhando daqui até plasmar uma reta central, entende que as possibilidades são corretas, ainda que simultâneas? De qualquer lugar da pizza,
de qualquer lugar aqui da fração de cor, ó, eu posso dizer que a verdade tá nesse verde aqui, o ponto de vista verdadeiro. Eu posso dizer que tá nesse aqui, eu posso dizer que tá nesse aqui. Tudo vai depender do verde central. O verde central, você veio daqui, veio daqui, veio daqui, veio daqui, o que tá certo? Então o verde central vai excluindo, juntando, ó, um pouco disso, 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 o que vai virando a verdade central. Então a coesão observante das frações são o resultado central. É assim que o efeito Mandela plasma ou é descartado. No convencimento, por osmose ou por manipulação, o convencimento da totalidade coletiva. Então, eles fizeram isso com a Lua, por exemplo. Administrando Hollywood, administrando a perspectiva mundial, enviam isso pro mundo inteiro vê, acredita, virou verdade, pronto. O que precisa pra virar verdade? Essa assinatura, aquela, essa notícia. Pronto, virou verdade. Tem sido verdade até agora. Até agora é difícil falar que não, o pessoal ri. Porque eles falaram que era verdade, ensinaram que era verdade, é verdade. Pra você mudar, torcer esse efeito Mandela, você tem que ficar cavando, procurando no degradê lá atrás frações omitidas. Aí você traz essas frações omitidas, vai alterando a perspectiva central, aí do nada plasma, ixi, o homem não foi pra Lua nunca. Aí fica cada vez mais óbvio, cada vez mais verdade. Cada vez incomoda menos o coração dizer isso. Porque vai caindo na verdade absoluta. Igual quase foi ultimamente aí com coisas da guerra, terra plana. Quando começa a cair na verdade coletiva, começa a fazer sentido na alma. Aí assusta os caras. Aí os caras saem proibindo, saem freando, saem... Porque eles têm um domínio ali que é uma cadeia de eventos, né? Ah, beleza, então o Leandro tá vivo, ele aí. Então entendem como o efeito Mandela é uma realidade que plasma em ilusão e em solidez através do colapso de onda de uma maioria coletiva, e a física quântica explica isso. Não focou dessa forma no tema, mas explica pelos paralelos que busca explicar. Então, então assim que se dá o efeito Mandela. Então explicando 3D Atlas, da pergunta que foi feita aí, veja que se plasma como uma possibilidade, são ETs? É meteoro? É uma nave? Já tá nas margens do degradê. Alguém aqui tá dizendo uma coisa, aqui outra, aqui outra, aqui outra, aqui outra. Aí vai ter o consenso, que envolve a aceitação central daqueles que definem a realidade, para poder cair na aceitação coletiva e ganhar estrutura sólida. Senão dá a sensação de loucura. E aí o cara é internado. Entendem? Consensologicamente, como a solidificação da matéria é feita, todo o resto se aplica. O resto vira sonho, vira pesadelo, vira loucura. A coesão vira verdade. E isso solidifica na matéria. E a física quântica prova isso com o colapso de onda do observante. Então assim é feito o efeito Mandela. E o 3I Atlas fica nesse ponto. Dá pra ver uma coesão e plasmar em algo misterioso, louco, que vai acabar nos Greys, que é onde a coerência aceita, que é um tecido, uma inteligência artificial, mas feita de tecidos biológicos, que a gente já explicou aqui muitas vezes. Ou vai plasma em interações extrafísicas, igual com índios. Aí você vê o ancestral. Qualquer coisa que caiba na coerência sem se desmaiar. Então depende do momento, vai plasmar de uma forma que caiba na coerência, ninguém desmaia. E se coube na coerência, houve uma aceitação coletiva, ganha solidez. Então meio que mudar isso é alterar na chavinha ali uma plataforma de observação que é quase mudar de dimensão, de realidade. Não que mudou, porque tudo é o mesmo átomo dançando, mas você mudou o vislumbre coletivo. Isso vale pra tudo. Essa é a disputa real que eles fazem lá em cima. Porque o resto é consequência. O passado muda. Você altera um ponto de vista aqui, aí lá atrás você vê que o cara que chamaram de vilão era herói. Muda tudo, né? É literalmente a perspectiva coesa, que depende da coerência. Depende da coerência central, que vai depender de um rei, de sábios. Para onde as cores olharem juntas, lá estará a luz. Para onde a luz olhar ao redor de si, lá estarão as cores. Se elas se movimentam, seus tons se movem juntos. A verdade se move, sem deixar de ser o que é. Eu sou o que serei, é o nome de Deus. Então, se degradê central de cores aqui se mover, ó, o verde que estava ali vai parar lá do outro lado, sem deixar de ser o que é. Porque eles dependem uns dos outros, da perspectiva simultânea dos próprios passos para serem o que são. Então Deus consegue mexer a verdade sem ela perder a sua estrutura.
E mesmo assim invertendo o que todo mundo tava vendo. Né? Então, é importante a pureza espiritual, de queremos a vontade coesa da justiça, do amor e da honra, que é o corpo de Deus. Amor, honra, a trindade com a escolha central entre ambas, que vira um paradoxo. O amor tem razão, a honra também, e agora? O que eu faço? Isso acontece toda hora. É proibido aquela pessoa, mas eu amo. Né? Então, eu amo, eu prendo, eu liberto, eu solto, eu pego. O amor e a honra estão sempre em conflito. É aí daí que a gente tira o movimento. O círculo e a reta tem razão. O círculo fez a reta fez o círculo. É pra onde que o filho olhar, ali Deus se move. Entre um lado e outro. Essa tem sido a nossa jornada. Dos reinos da terra, da própria Israel. Então repare que o efeito Mandela acontece na observação do coletivo. E ele plasma como realidade na definição das cores centrais. Que em termos teatrais de realidade são as estrelas, os donos, os que são vistos por todos. Que são os artistas, os políticos, os donos do mundo e os que estão acima deles principalmente, que movem eles. Eles são a causa pelo qual os degradês se movem. Mas eles também são movidos por esse sistema que derruba qualquer um. O artista é poderoso. O Kanye West chega lá falando uma merda, do nada ele vira ninguém. Então os artistas não são poderosos, eles são a máscara do poder na mão desses que estão nas sombras, que a Bíblia denuncia. Então por aí você vai entendendo, né? Então, esse poder foi dado por Deus, mas corrompido. É assim que você tem esse conflito, né? Eles têm que voltar. Esse poder tá na Torá, mas é usado para levar esse poder ao mundo, para a Torá ser uma luz para os povos, salvar o mundo. Mas esse poder é usado para derrubar os povos. E aí já vira coisas do Talmud, não é a Torá. E aí o mundo acaba com raiva de Israel, dos judeus, da Torá por causa de coisas do Talmud. E a nossa missão, a missão de Cristo foi mostrar que o judeu Israel é mais que o Talmud. A Torá é mais que o Talmud. Embora tente fazer parecer o contrário. Como se as tradições que eles sempre souberam dependessem do Talmud, que surgiu no século I. E antes, como é que fazia? Então, o que precisava saber, vocês sabiam. O problema é acumular demais, abstrair demais, perverter as palavras santas e fazer Israel ser odiado ao invés de amada. Hoje Israel é odiada, só é tolerada e amada graças a Cristo, pelos cristãos, que tirar isso, acabou Israel. Então, a Torá é santa e maravilhosa. O Talmud tem coisas horríveis, qualquer rabino sabe disso. E deveriam focar em limpar isso que suja Deus. Ou tenta sujar Deus. Sujar Deus não dá porque é impossível. Ele já é protegido pelo Messias, pelos cristãos hoje. Mas imagina se o mundo pensar que o Talmud é a vontade de Deus. É o que Deus pensa. Que coisa horrível. Das coisas que vocês sabem que tá lá. Não, a Torá é santa. Talmud não. Talmud é a abstração das sujeiras dos povos. Da Babilônia. Do abstrato dos mundos. Não é o reino de vocês. O reino de vocês é santo e puro. É a Torá. Vocês têm que voltar para Israel, para a santidade pura. E deixar as abstrações e sujeiras do Talmud para fora. Essa é a salvação do Messias. E ele já salva vocês faz tempo. Cada ano que passa é a chance de vocês perceberem isso. Sofrendo um pouco menos. E conforme isso vai sendo percebido, o arrebatamento vai acontecendo, vai sobrando só a mentira, que uma hora colapsa. Essa é a tribulação. Na tribulação tem o arrependimento pelo fogo, pela dor, pelo medo. Esses são 144 mil. Reposicionamento de Israel. O exemplo que eles dão e todos que eles mandam e acabam fazendo repetir com o seu poder pelas suas mídias são os gentios que também vêm dali. A igreja posiciona todos, reina sobre todos. Aí já é o quântico reinando sobre o binário ali. E Israel está limitada a seu próprio rei dentro do teatro, embora com contato direto com a divindade, que para nós é tecnologia, mas logo eles se esquecem, feitos para esquecer, para que ali haja a vida real. Até que chamem isso de prisão, de ilusão, de mentira, de demiurgo, queiram sair. Aí tá o fim dos 1000 anos com Satanás sendo liberto, destrói toda aquela harmonia que acontecia. Aí vem fogo do céu para romper a ponte com o quântico, tum! E aí começa tudo de novo. Alguns pro lado de cá, alguns pro lado de lá. Esse é o único jeito que tudo faz sentido, o resto é doideira. Com todo respeito. Cada um com um pouquinho de verdade, igual as cores, mas só juntos, que foi o que eu falei agora, faz sentido. Que é a luz. Então, entendam o efeito Mandela nesse sentido, tá? Como plasmar de realidade diante da coesão observante.